Fala pessoal, tudo bem? Se você está chegando aqui pela primeira vez, este é o canal Conversa Franca, o meu nome é Alex e no vídeo de hoje nós iremos fazer um comparativo entre o teclado X30 e o novo lançamento da Rode, que é o teclado X50 dessa linha X. Vou mostrar algumas diferenças de características e de preço e ajudar você que está procurando um teclado para comprar, que já ouviu falar nesses dois teclados, decidir qual é a melhor opção para você, dependendo, claro, também das suas condições financeiras. Bom, todas as características que eu vou trazer aqui, que eu vou apresentar, foram e serão retiradas do site Roland Brasil. Eu peguei aqui as características lá apresentadas pelo site dos dois teclados e vou mostrar esse comparativo para vocês, tá certo? Antes de começar, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, deixar aí o seu comentário. E você que já é inscrito, curta esse vídeo, comente, não esqueça de indicar o canal para outras pessoas, isso vai nos ajudar a crescer e vai me motivar a continuar trazendo conteúdo para vocês, tá certo? Bom, e sem mais enrolação, agora eu vou apresentar as características entre os dois teclados, mostrar aí as diferenças e as semelhanças que os dois têm. Bom, eu vou começar pelo X30, mas eu estou aqui com duas abas abertas, tá? Nessa aba aqui eu tenho o X50 e nessa aba aqui no X30, tá certo? Em relação ao X50, ele é um teclado novo, foi lançado esse ano, tá com pouco tempo que foi lançado. E ele tem algumas características semelhantes ao X30, mas ele já apresenta algumas diferenças, principalmente em relação às funções, ok? Eu vou começar pelo X30, essa questão de comparação de aparência eu vou fazer só no final. Agora eu vou comparar a parte de sistema, de função, e mostrar o que tem num e o que tem no outro, ok? Vamos começar pela polifonia. No X30 tem 256 vozes de polifonia e 16 partes, certo? Isso significa dizer que ele consegue reproduzir sem perca, sem cortes, até 256 notas de forma simultânea. Isso é uma polifonia muito boa para um teclado de entrada, como é o caso do X30. Em relação ao X50, a gente vai ter a mesma polifonia, são de 256 vozes e também 16 partes dessa polifonia, ok? Vindo agora para a memória Wave, que é a memória que o teclado tem, o X30 tem 128 MB utilizados pelos sons internos, ok? Eu vou ver se tem essa informação aqui, mas a gente não tem essa informação em relação ao X50, mas provavelmente deve ser a mesma coisa também. Quanto à questão dos sons, dos timbres, a gente vai ter 433 timbres do teclado, certo? Que são aqueles timbres variados de instrumentos, e 256 GM2, que eu acho que é aquela categoria geral de mundo, tá certo? Em relação aos kits de bateria, são 8 do próprio teclado, mais 9 aí GM2, que são variados do mundo inteiro. Esses timbres também vão ser da mesma quantidade no X50, com a diferença que ele tem um kit de bateria a mais, como vocês podem ver. São 433 timbres, mais 256 GM2, kits de bateria são 9, mais 9 GM2. Então ele vai ter um kit de bateria a mais que o X50. Aliás, que o X30. Os efeitos no X50 e no X30, a gente vai ter algumas diferenças, só que no X30, essa informação aqui está desatualizada, porque depois da atualização do software ele também tem efeitos de equalizador. Ele tem pelo menos, se não me engano, 6 a 7 tipos de equalizador, ok? Que você aplica mais aos pianos. E assim, particularmente eu prefiro do jeito que também já está, sabe? Os equalizadores, eles às vezes deixam os sons dos pianos um pouquinho esquisitos. Bom, mas ele tem 10 tipos de reverbs e 8 tipos de coros, ok? No X50 a gente já tem 6 efeitos de equalizador, que eu acredito que são os mesmos efeitos de equalizador que tem no X30, 11 tipos de reverb e 12 tipos de coro. E aqui a gente tem os coros, e aqui a gente tem os efeitos de microfone, que no X30 a gente não vai ter esses 5 outros tipos, mas a gente tem
O equalizador de 3 bandas eu acho que também não sei se tem no X30, eu nunca testei isso. Mas tem equalizador, tem 11 tipos de reverb, tem 12 tipos de coro, tem 2 tipos de delay. Agora esses outros 5 efeitos que tem no X50, eu acho que no X30 a gente não vai ter, tá certo? Eles não dão essa informação aqui sobre o microfone, ó. Eles deixaram, porque essas coisas, essas novas características só apareceram depois da atualização. Eu acho que aqui no site da Roland eles não colocaram, porque de fábrica o teclado não vem com essas configurações extras. Quando surgiu a atualização, que apareceram essas configurações extras. E aqui no meu canal tem vídeo ensinando como você fazer a atualização do sistema operacional, né, se é que a gente pode chamar assim, mas do sistema interno do X30, tá certo? Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo nas descrições para que você possa, se você ainda não aprendeu, se você ainda não sabe como atualizar o seu teclado X30, você possa fazer essa atualização. Em relação ao X50, como eu disse, já aparecem aqui essas configurações porque ele já veio de fábrica com elas, né, e a tendência aí é melhorar. Em relação às características do keyboard, ou seja, do teclado em si, são 61 teclas com 3 tipos de sensibilidade, mais a possibilidade da sensibilidade ser desligada. Lá no X30, vou só voltar, a gente não tem essa informação aqui, mas também é a mesma coisa, tá certo? Em relação a outras informações, a gente tem os 12 tipos de transpose, que você no X30 acessa através do menu função, e você tem 2 oitavas para mais, 2 oitavas para menos, que também você acessa navegando ali nas funções do teclado, através do botão Function e indo dentro das funções do teclado. Essas características você também tem no X50, tá? Tanto transpose quanto as oitavas, você também tem no X50. Em relação à função arranjador do X30, eu vou deixar para começar a comparar quando eu chegar lá na função arranjador do X50. Bom, esses speaker systems, eu não sei se está relacionado aos alto-falantes, mas eu acredito que sim, tá? O sistema de alto-falantes. Acredito que são a questão dos diâmetros aqui, ok? E aqui a questão da potência, né? São 2 alto-falantes com 10 volts de potência. Eu acredito que isso é relacionado aos alto-falantes, sim. Se não me engano, no X30 essa potência é inferior. A gente não tem essa informação lá sobre o X30, mas eu acho que são inferiores os alto-falantes do X30 em relação à potência, ok? Mas o tamanho, se não me engano, são semelhantes. Bom, falando agora das funções, dos botões de função arranjador. Então a gente tem tempo, aqui no X30, eu já vim para o X30 só para constar. No X30 ele já começa aqui falando sobre o botão de tempo, que tem também botão físico. Então vai de 30 a 280, são 347 ritmos, sendo que você tem mais 10 ritmos de usuário, que você pode pegar no pendrive e colocar, salvar no teclado, certo? On-touch strings, 4 ajustes de memórias, a gente tem com função de taxa, de tempo, tones, scale, transpose. Isso que você consegue alterar lá dentro do teclado. Os controles que você tem o Start Stop, que é o mesmo botão, o Sync Start, a Introdução, que também é o mesmo botão, a virada A, a virada B, o Feed e o botão de Chorus, que é a forma como, de Chord, perdão, que é a forma como o teclado entende os seus acordes. Os acordes que você faz na mão esquerda, tá certo? No X50, eu já estou nele já, a gente vai ter os estilos, são 300 estilos, mas 30 que você consegue colocar lá do seu pendrive, armazenar lá do seu pendrive, são aqueles estilos editados. E aqui a gente parece que vai ter, são mais estilos, no caso no X30 são mais, né? São mais estilos. O tempo vai de 30 a 280, acho que é o mesmo tempo também. Isso, é igual. O On-Touch Strings também é de 4 strings style, que é a mesma coisa aqui, ó. 4 ajustes, memória, né, com função de taxa, de tempo, tone, scale, transpose, a mesma coisa. Os mesmos
As mesmas mudanças que você faz que você consegue fazer no EX30, você também consegue fazer no EX50. O Registration são 8 bancos de Registration, que é aqueles registros de performance, que também são iguais no EX30, também são 8, sendo que a gente tem 4 memórias, tá? Então você tem um botão lá com 8 bancos, e em cada banco você tem uma memória para cada, nos botões de memória. Então dá 32 bancos de registro para você salvar suas performances e já conseguir acessar de forma bem rápida. Isso também é igual no EX30, ele também tem os 8 bancos e são 4 memórias em cada banco. Aí aqui em relação aos controles, a gente vai ter o Start Stop, que é o mesmo botão, o botão Intro e o botão Ending, que é o mesmo botão, Feed In, Feed Out, que é o mesmo botão. As viradas você vai ter o botão 1 da Fill 1 e 3 e um outro botão para Fill 2 e 4. Você também tem o botão de Chord, que é para você selecionar a forma como o teclado vai entender os acordes da mão esquerda, e o Sync também você tem. Esses Scale Tones, esses Scale Things são aqueles 2 botões que tem no EX30. A gente vai ter ele aqui também, ó, escalas de usuário, que nesse formato aqui não tinha ainda as funções que agora tem, tá? No EX30, depois da atualização, ele apareceu com novas funções que também tem no EX50, tá certo? Aqui ele só fazia alterar a afinação do teclado, tá vendo? Ajuste instantâneo de porcentagem de tom de cada nota, de uma escala C para uma escala B. Faixa de afinação ajustável de 50 para mais, 50 para menos para cada botão. As afinações também podem ser salvas nas memórias de programas de usuário. Então você tinha e tem essa possibilidade de você mexer na afinação, né? Alterar a afinação ali de um timbre para mais ou para menos, mudar, por exemplo, a afinação natural do teclado para uma outra afinação, e você poder apertar no botão de memória e já salvar essa configuração de alteração de escala. Isso também é possível no EX30, aliás, no EX50, porque ele também tem os botões de escala com funções extras que foram acrescentadas também ao EX50 depois da atualização, que eu já ensinei como é que faz, certo? Que é justamente essa função aqui, ó. Ele tem o Scale Tone, tá vendo? Mesma descrição que a gente tem lá, tem aqui em inglês. E agora tem o Audio Pads, que também é a função que foi incrementada ao EX30 depois da atualização, que é esses 12 botões. Você no pendrive você consegue nomear um arquivo com o nome do botão e ele vai abrir esse arquivo tanto em WAV como em MP3 com apenas um clique. Clicando naquele botão você consegue fazer com que o som seja reproduzido de forma muito rápida. Aqui no EX50 você salva em MP3, ó, tá vendo? Ele diz aqui os hertz, em WAV também. Essa função também tem no EX30 depois da atualização. Ela apareceu no EX30, tá? Aqui Audio Pads, 12 pads para reprodução de música MP3 via pendrive. Antigamente ele só reproduzia MP3, agora ele reproduz MP3 e o WAV também. Em relação ao metrônomo, ele tem um tempo que vai de 0, 2 e 9, né? Tempos por compasso, de 0 a 9. Aqui a gente tem a função Bluetooth que não tem no EX30. Aqui ele fala sobre o song de amostra, né? Um song demo, e sobre a possibilidade de você gravar 10 sons, 10 músicas suas, autorais ou arranjos que você queira, você pode gravar. E essa data playback, eu não sei exatamente para que serve. Eu não sei se é aquela função que você consegue meio que baixar ali a voz original do cantor e criar uma espécie de playback, eu não sei. Vou pesquisar mais sobre isso. E essas funções convenientes são as outras funções que você vai encontrar no EX50. Aqui a gente tem essa função de músicas, são 160 músicas, mais 10 músicas que você pode gravar, suas mesmo, né? E a reprodução MP3 e WAV, que também tem no EX50. Em outras funções, falando do EX30, a gente já tinha visto lá nessas especificações dos alto-falantes, potência de saída, que é a potência dos alto-falantes, são 10 volts, né, em cada alto-falante. O tamanho dos alto-falantes que a gente viu lá no EX50, né, a gente tem aqui também, os alto-falantes estão em 10 centímetros, são 4 polegadas,
por 2, né? São 10 centímetros em cada alto-falante e 4 polegadas em cada alto-falante. O tamanho dos tweeters são de 2,5 centímetros e 1 polegada em cada um, né? São 2, um de cada lado. A gente viu que no EX50 são 12, o tamanho dos alto-falantes, e dos tweeters são 3, se não me engano. Em relação aos controles, a gente tem a roda de pitch bend, né, que tem também no EX50. A gente tem o display LCD, como também tem no EX50, que por sinal eu acho que é um pouquinho melhor do que no EX30. A gente também tem aquele botão dial, né, para você selecionar de forma mais rápida os timbres. Em relação aos conectores, a gente tem uma saída para fone de ouvido P10 estéreo, a gente tem saídas output LR de linha, né, entrada para microfone, input, entrada P10, o conector sustém também P10, uma porta USB para computador, né, do tipo B, e uma porta para memória USB do tipo A, e o conector de ligar na energia, ok? A alimentação AC, né, por pilhas, ele tem também, são 6 pilhas do tamanho AA, e o tempo de duração que ele diz é aproximadamente 2 horas, a depender do uso e também da qualidade da pilha. Os acessórios, manual do usuário, fonte, e vem também com o porta-partitura. Beleza, vamos aqui para o EX50 agora ver essas especificações no EX50. Aqui ele fala que também só tem um som, né? Isso aqui a gente já viu. Conveniente funções, são funções convenientes. Aí a gente tem metrônomo, como tem no outro. A gente vai ter metrônomo ajustável, né? Transpose, como também tem no outro. A função dual, a função split point. E a função split é a função split point, né? O speaker out mute, que é a questão de você poder desligar o som do alto-falante do teclado quando você está com ele ligado numa caixa de som. E o auto-off, que é aquela questão que também tem no EX30, que é se você ficar com o teclado ligado por 30 minutos sem tocar nele, sem ninguém mexer, ele desliga automaticamente. Outras funções, ele vai falar aqui sobre, que é aquela questão dos conectores, né? Phones, jack, series, que também é uma porta P10, estéreo, mic input jack, que é o LR, input do microfone, também vai ter entrada para pedal, também entrada jack, que é P10, padrão, USB conector de computador do tipo B, como no EX30, e uma porta USB do tipo A, que é aquela que pega pendrive. Controls, aí a gente tem pitch bend, como no EX30, um custom LCD, que é o display, esse power supple, eu não sei o que é o AC adapter. Não sei exatamente o que é isso, mas acho que é a conexão de adaptador, né, para ligar a energia. O Power Consumption, eu também não sei o que significa. 30 volts, Watt or Reason, eu não sei exatamente o que é. Esses acessórios, Holders, manual é o que vem junto na caixa, né? Também tem um manual, tem um porta-partitura, um AC adapter que é a fonte. A entrada de fonte. Options sold separately, são aquelas coisas que você pode pedir de forma separada, opções que você pode pedir de forma separada para vir incluso na compra, que seria o pedal de sustain, né, e também a capa para guardar o teclado. Size and light, não sei como se pronuncia isso. Width, não sei. Bom, aqui em relação à dimensão do teclado, o tamanho, largura, tá, 1,048 mm, profundidade, 461 mm, altura, né, como eu imaginei, 319 mm, e o peso, 9,6 kg, bem mais pesado que o EX30, né? Bem, vamos agora dar uma analisada nas imagens de cada um. Aqui é o EX50. Essa é uma foto do painel de cima, você vê as funções todas que ele tem. A parte frontal do EX50 é linda. Assim, eu achei muito mais bonita do que a do EX30. Tem pouca diferença?
Tem, mas o fato dos botões serem meio que transparentes, né, e você conseguir ter um painel que acende. Então, a parte frontal do X50 é linda, é muito mais bonita que a do X30. Porém, a forma, o formato dele, né, o resto do corpo, esse detalhe aqui em vermelho também é muito legal, na borda. Mas o formato do corpo não me agradou. Você tem aqui esse corpo meio que ele segue ali um padrão de camadas, né? Você tem uma camada maior, aí depois tem uma camada média, tem uma camada mais curta. Eu não gostei desse formato, sabe? É um gosto meu, eu achei feio. Se talvez ele fosse sem essas camadas, fosse totalmente fechado, eu acharia mais bonito. Eu não gostei. A partitura dele também eu achei, o porta-partitura dele também eu achei muito bonito, mais do que o do X30, por sinal. Mas esse formato do corpo não me agradou. A parte frontal também aqui, ó, é muito legal, né? Mas o formato em si, a estrutura em si do corpo não me agradou, não gostei muito. Vindo aqui para o X30 agora, vocês já devem ter visto muita coisa sobre o X30, mas vamos olhar as fotos do teclado. Ó, a parte do painel frontal do X30 é bonita, mas a do X50 eu acho mais bonita, né? Você tem aqui, os botões são pretos, ele não tem essa questão da luminosidade, o dial é prateado, mas não ganha. A parte da frente, aqui eu já acho mais bonito no X30 e o formato do corpo eu também acho mais bonito no X30. Deixa o teclado mais robusto, né? A gente não tem aquelas camadas, então vê como o teclado fica bonito, um ponto de vista meu nesse formato. A partitura, o porta-partitura não é feio, mas eu gostei mais do estilo do X50. Bem, gente, falando agora sobre valores. Aqui no site da Roland Brasil a gente não tem uma comparação de preços diretos, tá? A Roland agora tem um site de vendas. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se é esse site. Lá na loja Roland Brasil, esse site, se não me engano, é novo porque eu não tinha, mas aqui abriu foi da Americanas. Deixa eu voltar aqui para ver. Roland Instrumentos e Acessórios. E acessórios. Deixa eu ver se é esse. Se eu não encontrar aqui no da Roland, eu vou dar uma olhadinha no Mercado Livre, mas é esse sim. Bem, gente, eu pesquisei aqui no site da Roland, mas não consegui, no site da loja da Roland, não consegui encontrar os preços deles lá do teclado X30 e do X50. Eu vou olhar aqui no Mercado Livre. E aí a gente faz esse comparativo de preço. Ok? Ó, aqui a gente vai pegar só um que seja só o teclado mesmo, sem os acessórios, como a gente está vendo aqui, mas tem preços variados, tá certo? Então, o menor preço aqui dos 2.697, não, 2.700, né? Menor preço por enquanto. A gente tem esse aqui, ó, 2.591, praticamente 2.600, 2.780, enfim. Vamos ao X50 para a gente ver os preços agora. Ó, R$3.000 de diferença praticamente, né? Só que tem um aqui, ó, 3.149. Não sei se é de confiança o site, mas está um preço razoável. 3.400, 3.149, 3.499. Aquele lá, R$400 mais barato, não sei se está de confiança não. Bem, em média, R$1.000 de diferença de um para o outro. Lembrando que no X50 você vai ter função Bluetooth, você vai ter todos os comandos de Dual Voice, Split, Split Point, Transpose, Octave, né, oitavo, tudo
com botões físicos para você usar esses atalhos de forma mais rápida. Em relação ao X50 você não tem esses atalhos, fisicamente você tem que entrar no menu função, e também você não tem a função Bluetooth. O X30 permite que você adicione 10 ritmos à memória dele, né? Ritmos que você editou e fez. Você pode trazer esses ritmos e colocar na memória do teclado. O X50 permite que você coloque 30 ritmos. No X30 você tem duas variações. No X50 você tem 4 variações na função arranjador. Então, são assim as diferenças principais entre um e outro. Em relação aos timbres, eu não posso falar se são melhores no X50 ou se são os mesmos. Eu suponho que tenham dado uma melhorada, mas que a base seja a mesma, a base dos timbres seja a mesma, tá? Mas, no meu ponto de vista, dependendo da grana que você tenha aí disponível, se você gostou do design do teclado, vale a pena investir no X50, né? Mas se você não tem tanta grana assim e quer comprar um teclado já bom, mesmo sendo de entrada, vale também a pena investir no X30. Depois você pode vender e comprar um X50 ou comprar um teclado ainda mais superior, tá certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. O intuito era apresentar esse novo teclado da Roland para você, fazer a comparação com o teclado anterior, ver qual vale mais a pena, tá? E eu espero que você tenha gostado, que tenha ajudado você que está procurando um teclado para comprar. Se você gostou e não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de comentar, deixar o seu like, ativar as notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.